Olá, sou Rafaela Lima, bibliotecária da Universidade Federal de Alagoas, campus AC Simões. Apresentarei o relato de experiência intitulado Programa de Educação de Usuários na Universidade Federal de Alagoas, Gestão e Desafios. Esta apresentação é um recorte do relato de experiência submetido ao 30º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, realizado em Recife no ano de 2024. Sendo assim, caso deseje aprofundar os conhecimentos sobre o conteúdo aqui apresentado, convido você a acessar os anais do evento. Este relato é de autoria de Ana Paula Marques, Jorge Raimundo, Marcos Gomes, Rafaela Lima e Tiago Albuquerque. Todos são servidores da Universidade Federal de Alagoas e fazem parte da Comissão de Educação de Usuários do Sistema de Bibliotecas da UFAL. É importante contextualizar que este é o recorte de um projeto que iniciou no ano de 2023 e tem como objetivo desenvolver um programa de capacitação de usuários cujo fim é propiciar a autonomia nos processos de busca, uso e comunicação da informação da comunidade acadêmica da UFAL, especialmente estudantes de graduação e de pós-graduação. Foram definidas as seguintes etapas para o programa: delineamento, desenvolvimento do estudo de usuários, planejamento do programa, operacionalização e avaliação. No recorte deste relato de experiência, serão detalhadas as etapas 1 e 2, ou seja, as conquistas e desafios do planejamento, organização e aplicação das etapas de delineamento e do desenvolvimento de estudo de usuários que foi aplicado para os estudantes da pós e da graduação da UFAL. No embasamento teórico, foram considerados conceitos e parâmetros para a competência em informação, a mediação da informação e estudos de usuários. Também foram utilizados como fonte os trabalhos desenvolvidos por Gomes, Albuquerque e Araújo, que trataram das temáticas mencionadas, só que com foco no sistema de bibliotecas da UFAL. Na primeira etapa de delineamento do projeto, foi dada atenção para aspectos estruturais. Um dos destaques está na formação da Comissão de Educação de Usuários, que foi implementada por meio de portaria em 26 de maio de 2023. É importante destacar que a UFAL abriga 4 campi, distribuídos tanto na capital quanto em cidades do interior do estado. Cada campus possui pelo menos uma biblioteca que em conjunto formam o CIB-UFAL. Durante o processo de estruturação da comissão do programa, buscou-se constituí-la com ao menos um representante de cada campus. Essa disposição permitiu viabilizar iniciativas que também acolhessem e fossem pertinentes ao contexto dos estudantes matriculados nas regiões do interior do estado. Outro ponto considerado foi a inclusão de integrantes com experiência em atividades ligadas aos serviços ao usuário da biblioteca, sem que necessariamente ocupem o cargo de bibliotecário. Compreende-se que essa vivência cotidiana no atendimento ao usuário proporciona uma visão de proximidade dos desafios enfrentados pelos estudantes, possibilitando assim a elaboração de propostas para o programa. Além disso, essa abordagem propiciou e promoveu um ambiente de integração de saberes entre os membros da comissão. Dessa forma, a comissão foi instituída com 7 componentes, da capital e do interior, sendo 4 bibliotecários, 2 assistentes em administração e um docente, todos servidores da UFAL. A etapa seguinte foi inteiramente administrativa e institucional. A missão aqui foi identificar os meios para vincular o projeto à universidade. A decisão de efetivar essa etapa partiu do intuito de viabilizar a participação em possíveis editais para captação de recursos. Embora essa ação não garanta sucesso, ela pode reforçar o embasamento do projeto, uma vez que ele passa a existir formalmente na instituição. Assim, o desafio desse momento de formalização foi perceber a falta de uma estrutura no sistema interno da UFAL,
que aceitasse o cadastro de uma atividade que não se enquadrava exclusivamente nem como pesquisa, nem como extensão. Diante disso, após conversas entre a equipe responsável pelo sistema de registros de atividades acadêmicas, optou-se por ajustar alguns aspectos do projeto para enquadrá-lo como atividade de extensão. Essa foi uma medida alternativa para assegurar sua formalização. Outro desafio enfrentado ocorreu na etapa de aprovação do projeto após sua submissão. Normalmente, os projetos submetidos no sistema de atividades acadêmicas de UFAL são encaminhados diretamente às unidades acadêmicas de origem para avaliação por seus pares. No entanto, devido o CIB-UFAL ser classificado como uma unidade de apoio acadêmico e não como uma unidade acadêmica, o processo de formalização enfrentou obstáculos, permanecendo em espera por aproximadamente 2 meses até ser enviado e avaliado pela unidade acadêmica do Centro de Educação. A partir dessas duas experiências, foi possível refletir sobre a importância de promover mais discussões acerca da ampliação das possibilidades de submissão de projetos relacionados a ações educativas que não se enquadram totalmente nas categorias disponibilizadas pela instituição. Além disso, foi possível perceber a necessidade de considerar a autonomia das bibliotecas do CIB-UFAL na avaliação dos seus próprios projetos. Finalizadas as ações da primeira etapa, foi momento de definir a estruturação do instrumento de coleta de dados, a seleção das ferramentas para aplicação da pesquisa e as estratégias de divulgação. Essas ações fizeram parte da etapa de estudo de usuários. Sobre a estruturação do questionário, foram elaboradas 32 questões nos formatos escala Likert, dicotômico e múltipla escolha. O questionário também foi estruturado em 7 eixos. Destes, 5 foram baseados nos parâmetros para competência e informação e 2 foram adaptados para atender às demandas de delineamento do perfil e contexto dos estudantes e do uso dos serviços já ofertados pelo CIB-UFAL. Sendo assim, a estrutura final do questionário foi perfil e contexto, identificação da necessidade de informação, acesso à informação, avaliação, ética e pontos legais, uso da informação e opinião. Em seguida, foi momento de pensar sobre as ferramentas para aplicação da pesquisa, de modo que o questionário não fosse vazado para estudantes de fora da UFAL e que os estudantes da UFAL fossem cativados a participar, respondendo os questionamentos até o final. Dessa forma, a comissão contatou a equipe de tecnologia da informação da universidade para mapear as possibilidades. E foi possível estruturar e disponibilizar o questionário exclusivamente pelo sistema acadêmico da UFAL. Além disso, a equipe de tecnologia condicionou o acesso ao sistema à resposta do convite para a participação. Como estratégia, a pesquisa foi aplicada no sistema acadêmico da UFAL no mesmo período agendado para confirmação de matrícula. Ao acessar o sistema de matrículas, o estudante era direcionado ao convite de participação na pesquisa, acompanhado do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o TCLE, que apresentava informações sobre os riscos e benefícios de participação. Em caso de negativa do convite, a pesquisa era automaticamente encerrada e o estudante direcionado para a página de matrícula. A última ação, voltada à aplicação do estudo de usuários, foram as estratégias de divulgação. O objetivo dessas estratégias era de sensibilizar os estudantes a participarem da pesquisa. Nesse momento, o setor de comunicação do CIB-UFAL conduziu uma campanha de divulgação por meio dos seus portais e redes sociais oficiais. Além disso, as equipes de assessoria de comunicação da UFAL
E os representantes das bibliotecas do CIBIFAL também foram convocados a replicarem a campanha em seus respectivos ambientes virtuais e presenciais. As imagens na tela mostram as divulgações feitas em meio presencial nas bibliotecas e nos campos do Sertão, Arapiraca e AC Simões. As imagens a seguir mostram as divulgações feitas em meio digital, na página oficial da universidade e em um dos perfis das redes sociais do CIBIFAL. Diante das ações estratégicas implementadas, foi possível alcançar um total de 8.797 estudantes da graduação e da pós, abrangendo os 4 campi da UFAL. Com isso, o número mínimo necessário para a amostra da pesquisa foi superado. A partir da finalização do período da pesquisa, foi chegado o momento de tabular os dados. Nesse contexto, surgiu um novo desafio: o grande volume de dados a ser tabulado e analisado. Embora todos os membros da comissão tivessem experiência com a pesquisa e tabulação, nenhum havia lidado com um volume tão grande de dados. Diante disso, foi decidido que a alternativa ideal seria delegar essa tarefa a profissionais habilitados e mais experientes ou a instituições especializadas no assunto. Optou-se, então, pela busca de empresas juniores, fundadas na própria UFAL, garantindo assim a confiabilidade do serviço a um custo mais justo e inferior ao praticado no mercado. Além disso, essa escolha permitiria valorizar iniciativas mantidas pela própria instituição. Após aproximadamente 4 meses de articulações com os setores administrativos da universidade, foi possível alcançar o recurso financeiro necessário para a contratação do serviço da empresa júnior da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da UFAL. É importante ressaltar que o pedido para a captação desse recurso foi fortalecido pelo fato do projeto estar formalizado nos sistemas da universidade, o que evidencia a importância do tempo investido na etapa de formalização. Assim, a empresa júnior contratada, seguindo as orientações da comissão, modelou os dados em um painel analítico interativo utilizando o programa Power BI. Isso permitiu a aplicação de filtros interativos, que possibilitaram cruzar e extrair pontos específicos dos dados em análise, apresentando-os de maneira simplificada. Após a tabulação, a próxima atividade foi a de descrição e análise dos dados, que viabilizará a elaboração do relatório para embasar as decisões relacionadas às ações do Programa de Educação de Usuários. É importante esclarecer que esta atividade ainda está em processo de finalização pela equipe. Portanto, serão apresentados aqui alguns dos dados referentes ao eixo perfil e contexto dos estudantes usuários do CIBIFAL. Sendo assim, de maneira geral, apurou-se que os estudantes pertencentes à comunidade acadêmica da UFAL são, em sua maioria, jovens adultos com até 29 anos de idade e não tiveram vivências em bibliotecas antes de ingressarem na universidade. Ademais, constatou-se que a maior parte deles possui acesso à internet em suas residências e utiliza o smartphone para realizar suas atividades acadêmicas diárias. Ressalta-se também a existência de uma pequena, mas significativa parcela de pessoas com deficiência. Somados aos dados de vínculo acadêmico, campus, curso, período e nível, essas informações auxiliarão na definição do formato, extensão e periodicidade das ofertas que integrarão o Programa de Educação de Usuários. Assim, busca-se assegurar que as ações de mediação de informação sejam democráticas e acessíveis aos contextos dos estudantes. Para as próximas etapas,
Planeja-se enfrentar e superar os desafios relacionados à estruturação de um programa formal de educação de usuários. Para isso, devem ser consideradas as etapas de planejamento, operacionalização e avaliação. Em todas essas fases, a implementação bem-sucedida do programa depende de uma série de recursos fundamentais, incluindo recursos humanos, financeiros, físicos, tecnológicos e materiais, além do imprescindível apoio institucional. A ausência desses componentes pode comprometer significativamente a viabilidade do programa, que exige um planejamento minucioso e a mobilização de esforços adequados para sua execução eficaz. Com o intuito de contribuir com pesquisas da temática abordada, sugere-se 2 pontos: a realização de estudos que busquem verificar o impacto desses programas ao longo de períodos extensos, investigando principalmente o desenvolvimento das habilidades informacionais dos estudantes durante sua trajetória acadêmica e após a graduação ou pós-graduação. Também observa-se a possibilidade de desenvolver pesquisas que identifiquem maneiras de melhorar a acessibilidade para diferentes perfis de estudantes, incluindo pessoas com deficiência, e de adaptar conteúdos informacionais às suas necessidades. Chegamos ao final desta apresentação. Desejo a todas e todos um ótimo congresso. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui.